Paz do Senhor Jesus, sem a graça dele nós não estaríamos aqui, sem a paz dele também, essa paz, que excede todo o nosso entendimento, amém? Eu estava rindo, porque o pastor Charles, na última vez que nós estivemos aqui, nos convidou para estarmos ministrando, mas é em novembro. E na minha cabeça, era hoje, tanto é que eu te mandei uma mensagem essa semana que não deve ter entendido nada, né? Mas amém, né? Deus não perde o controle, eu creio que há um propósito de nós estarmos aqui nessa noite. Eu queria convidar você para abrir comigo no livro de Neemias. Eu estava com uma outra palavra, mas durante a adoração, o Espírito Santo começou a ministrar comigo sobre Neemias. E eu creio que o Senhor vai falar conosco. O livro de Neemias é o livro da reconstrução. Eu vou ser sincera com vocês, eu nunca construí nada. Também nunca fiz reforma de nada. Mas eu já presenciei bem de perto pessoas que construíram, pessoas que fizeram reformas nas suas casas. E mesmo que você não tenha, como eu, nunca construído ou reformado nada, a gente sabe que construir é algo que dá muito trabalho. É algo que vai nos consumindo o nosso tempo e o nosso dinheiro. Mas todo mundo fala que reforma é muito pior do que construir. E quando você se prepara para fazer uma reforma, você vai lá e faz cálculos e imagina que vai gastar tanto tempo, que vai gastar valor X, mas quando você começa essa reconstrução, essa reforma, parece que vai surgindo uma coisa aqui, uma coisa ali, e geralmente nunca vai dar aquele tempo que você havia pensado, e muito menos o valor que você tinha estipulado. Porque reformar dá mais trabalho do que construir. E eu quero dizer para você que, primeiramente, nós como igreja estamos vivendo um tempo de reconstrução. E eu tenho certeza que se cada um de nós aqui tivéssemos a oportunidade nessa noite de falarmos alguma coisa, você também iria me dizer que em pelo menos alguma área específica da sua vida, você está passando por um tempo de reconstrução. E se eu perguntasse para você, como que você está? Com certeza você me diria, olha, tem sido bem cansativo. Mas a palavra nos diz, e próprio Jesus nos falou isso, que aquele que vai construir não pode ser tolo a ponto de começar a construir algo sem antes fazer cálculos, sem antes, como é que está a palavra? Agora fugiu. Sem antes ter um planejamento. Porque o planejamento, ele vai nos levar a ter uma coisa chamada disciplina. E amados, eu não vou dizer que nós somos o mais, mas eu vou dizer para você que nós, como filhos de Deus, nós somos pessoas indisciplinadas. E eu preciso dizer para você que se nós quisermos reconstruir os muros, nós precisamos buscar
através da pessoa do Espírito Santo, disciplina. Diga comigo, disciplina. Porque a disciplina, ela vai nos levar a ter uma convicção e uma visão. O que vai manter eu e você firme naquilo que nós propomos no nosso coração é a disciplina da visão. Toda visão irá nos levar a um tempo de disciplina. Amém? Agora vamos ler aqui no capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: vida de oração e serviço de Neemias. Palavras de Neemias, filho de filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes, amor, por favor, me presta. Meu óculos ficou pronto hoje, mas eu não pude buscar. Então eu preciso das lentes do Ney nessa noite para poder enxergar. Vamos continuar aqui. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativo, e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, por privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração e que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus decretos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fores infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Agora, pule comigo para o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim: no mês de Nissan, isto é, entre março e abril, no 20º ano
do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo, me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei-me ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levarás da tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anúncia do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Transeufratênia, a província de Eufrates, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, e acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Glória a Deus. Desculpa a demora da leitura, mas se faz necessário para que a gente venha ter a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amados, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Neemias, ele estava no palácio do rei, ele estava servindo ao rei como copeiro do rei, ele ocupava uma posição que era muito boa, mesmo ele sendo um escravo. Porém, eu quero que você entenda uma coisa: ele não estava ali porque ele escolheu estar ali. Ele estava ali porque ele havia sido levado junto com aqueles que naquele momento lá da batalha não haviam morrido. Mas todos aqueles a maioria daqueles que sobreviveram, eles haviam sido levados cativos. E entre eles estava Neemias. E Neemias agora está lá no palácio do rei servindo. E ele está, penso eu, vivendo um momento como o momento que Esther estava vivendo lá no palácio. Num momento bom, num lugar bom. Mas a palavra diz que um dia Neemias recebe a visita de seus irmãos judeus. E ele faz uma pergunta. E ele diz assim: como que estão aqueles que saíram do exílio? Como que eles estão vivendo? E a notícia que Neemias tem deixa ele muito abatido, porque ele recebe a notícia que aqueles que haviam sobrevivido, eles estavam vivendo por um tempo de humilhação, por um tempo de escassez. E a Bíblia diz que então naquele momento ele começa a lamentar, e ele começa a chorar, e ele começa a orar. E talvez se
consegue entender que aquilo que nós estamos diante do Senhor, orando e clamando, Deus, Ele está ali nos ouvindo, Deus está ali nos vendo, e Deus está dizendo assim: Charles, isso que você está colocando diante de mim, você não sabe, mas a solução, a resposta da tua oração é você. É com você que eu conto para esse momento. E a Bíblia diz que então, um belo dia, ele começou a orar e a jejuar naquele momento. E a Bíblia diz que isso era entre novembro e dezembro. E esse homem, ele orou de dia e de noite por 4 meses. Porque a Bíblia diz que entre o mês de março e abril, um belo dia ele vai e se apresenta na presença do rei. E ele vai lá servir o rei. E aí o que mais me chama a atenção, pastor Charles, nessa história, é o que nós lemos no capítulo de número 2. Amados, ele deveria fazer isso todos os dias. Entrar na presença do rei, provar o vinho e depois servir o vinho para o rei. Eu não sei por quanto tempo, por quantos anos ele fez isso todos os dias da vida dele. Mas a Bíblia diz que depois dele ter orado e jejuado por 4 meses, de dia e de noite, nesse dia, quando ele entra na presença do rei e ele está lá servindo o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, o que você tem? Você está triste? Porque você não está doente. Esse semblante aí é semblante de tristeza. E aí Neemias responde. Primeiro ele ora, depois ele responde: Rei, como eu não estaria triste, sabendo do estado que está o meu povo? Amados, eu fiquei pensando sobre isso, sobre esses 4 meses de oração e jejum. E algumas vezes eu li essa história e eu pensei, esse jejum e essa oração foi para que ele tivesse essa resposta do rei. Mas alguns dias atrás eu estava em casa meditando no livro de Neemias, e eu sei que foi o Espírito de Deus que me levou a meditar nesse livro. E o Senhor começou a mover algo dentro de mim e me fazer entender uma coisa: que aquela oração e aquele jejum não foi para ter a resposta que ele teve. Aquela oração de 4 meses e aquele jejum foi para que Deus desse para Neemias estratégias. Porque a resposta já tinha. A resposta era Neemias. E talvez o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite é que aquilo que nós temos orado incansavelmente, aquilo que nós temos apresentado para o Senhor, e a gente olha e a gente não consegue ver uma resposta. Talvez Deus está falando conosco nessa noite. Eu quero que você entenda que a resposta é você. Você é a minha resposta. Eu e você somos a resposta de Deus nesse tempo para a igreja. Eu e você nesse tempo somos a resposta de Deus para o mundo. Mas não basta somente sabermos que nós somos a resposta. Nós precisamos nos levantar como Neemias e entrar nesse lugar em Deus e voltar para o lugar do secreto e ficar lá orando, jejuando, adorando, buscando, até que o Senhor nos dê estratégias. Eu tenho aprendido uma coisa: as duras penas, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Quando não souber o que fazer, não invente nada. Nós temos uma necessidade de dar resultados. Nós temos uma necessidade de estar produzindo algo. Mas deixa eu te falar uma coisa.
o rei todos os dias. Como eu falei aqui, ele não estava fazendo algo que ele gostava. Pode até ser que ele gostava, mas ele não estava fazendo algo que ele escolheu fazer. Mas Neemias entendeu uma coisa, que a gente demora às vezes para aprender. Que a maturidade, ela vai te levar para um lugar de entendimento, e você vai entender que pessoas adultas, elas não fazem somente aquilo que elas gostam de fazer, mas pessoas maduras, elas fazem aquilo que é preciso fazer. Criança não é assim. Criança, ela quer fazer só o que ela gosta, só o que ela quer. Então ela tem que ter um adulto, que é o pai e a mãe, que vai dar a ela limites, que vai dar a ela, vai fazer ela entender que aquilo se faz necessário fazer. Mas pessoas adultas não, independente se elas gostam ou não, essas pessoas, elas entendem, se aquilo é necessário, elas fazem. Nem tudo a gente vai querer fazer. Que bom se assim fosse, né, pastora T? Aleluia. Então talvez Neemias nem gostasse de estar ali. Ele não escolheu estar ali. Mas ele entendeu que naquele momento ele precisava fazer aquilo. E aquilo que ele estava fazendo, ele precisava ter uma postura. Diga comigo. Posicionamento. Tem coisas que vão ser liberadas nas nossas vidas, não é pela nossa oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que o que vai mover Deus ao teu favor é a tua oração. Deus não precisa da minha oração para Ele ser Deus. Deus não precisa do meu jejum para Ele fazer o que Ele quer fazer. Ele é Deus, Ele se basta. A oração é um lugar em Deus de intimidade. A oração é um lugar em Deus aonde Deus vai me transformar, aonde eu vou me entregar e vou ouvi-lo. Mas não é a minha oração que vai fazer nada, porque a minha oração não pode fazer nada, quem faz é Deus. Só que eu preciso entender que o meu posicionamento vai chegar na frente da oração. O rei olha para Neemias e pela primeira vez o rei nota no semblante dele tristeza. E aí eu vou dizer para você que a coisa pegou, não sei se pega para você. Mas para mim pegou. Porque quantas vezes, amados, nós até fazemos aquilo que é preciso, mas quantas vezes nós estamos lá nos movendo, murmurando, reclamando, questionando? Não aqui, né? Aqui não. Aqui não acontece isso, eu sei. Só lá. Neemias com certeza serviu ao rei todos os dias da vida dele. Eu não sei se com um sorriso, talvez ele nem podia sorrir, mas talvez o rei olhava para o semblante dele, para a postura dele. E a postura dele falava tudo. Então, o que fez Neemias alcançar o favor do rei não foram os 4 meses de oração, não foram os 4 meses de jejum, porque se a postura dele tivesse sido diferente, ele poderia orar 1 ano, 2, 3, o rei não iria olhar para ele e dizer: o que você tem, o que você precisa. O que liberou os céus sobre a vida de Neemias foi a postura dele.
coração do rei. E aí a Bíblia diz que o rei olha para ele e pergunta, e ele diz: olha, rei, eu preciso passar as províncias, eu preciso de uma carta. E o rei dá a ele uma carta para ele passar por todas as províncias. Porque eu quero te dizer que o nosso posicionamento, ele abre porta. O nosso posicionamento nos leva a acessos. Então se posicione. Mude a sua conduta. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei não só dá uma carta para ele, e essa carta dá a ele acesso. Como o rei também diz para ele: o que você precisa mais? E ele diz: olha, eu preciso de madeiras. Eu preciso reconstruir as vigas das portas. E o rei disse: pode pegar. E o rei disse: peraí, você não vai sozinho. Eu vou levantar um exército para ir com você. E ele vai. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que na palavra, nunca o Senhor falou que porque nós estamos fazendo a coisa certa, com o posicionamento correto, que tudo ia ser uma maravilha. Foi esse tempo que a gente acreditava nisso, né? Amados, Jesus disse: eu venci o mundo. E eu e você somos mais do que vencedores nele. Mas o dia mau ele vai vir. A adversidade vai vir. Mas é o teu posicionamento que vai fazer a diferença. A diferença não está no que nós passamos ou não passamos. A diferença está em como nós nos posicionamos no dia mau, no dia da adversidade, no dia em que o inimigo se levantar, no dia em que vier o confronto. O teu posicionamento vai liberar os céus sobre a tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que quando alguns homens ouviram tudo que o rei estava liberando para Neemias, se levantou neles a inveja. E o pior é que eles foram acompanhando Neemias. E aí deixa eu falar uma coisa para você que eu acredito. Todos nós, em tempos determinados da nossa vida, nós vamos precisar ter um Judas conosco. Primeiro porque o Judas vai nos levar para o lugar do propósito. O Judas, ele não veio para nos levar para o trono, porque o trono já tem dono. O Judas, ele vem para nos levar para a cruz. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, em cada ciclo da nossa vida, a gente vai precisar ter um Judas para nos levar para o lugar do propósito, para nos levar para o lugar da morte. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz que até aquele dia vai haver uma guerra, vai haver uma batalha entre nós e a nossa alma. O nosso pior inimigo não é o diabo, ele já foi derrotado. O nosso pior inimigo é a nossa alma. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. A nossa alma não quer ir para a cruz. A nossa alma não quer ir para a morte. Essa semana o Senhor falou algo para mim. Você pode ter o poder, mas o governo
Só quem te dá é Deus. E entre ter poder e ter governo, eu quero ter o governo. Quando Deus cria o homem, você sabe que naquele primeiro homem estava toda a humanidade. O Senhor não disse para Adão: Adão, agora eu te dou o poder sobre todas as coisas. O que o Senhor disse para Adão? Adão, eu te dou o governo sobre todas as coisas. Amados, quando o homem pecou, o homem perdeu esse governo. Mas eu creio que Deus, nesse tempo, Ele está restaurando os muros da nossa alma. E Deus está restaurando na sua igreja o governo. Mas eu nunca vou poder governar fora enquanto eu não tiver o governo dentro. E nós precisamos ter o governo das nossas emoções. Porque uma das áreas que mais nos destrói são as nossas emoções. Nós não podemos nos mover por emoções. Eu não posso me mover pelos meus sentimentos, porque a minha alma vai ter dia que eu vou acordar e ela vai dizer: eu não quero. No casamento acontece isso. Só lá, aqui não. Aquele dia que você ficou chateado com a esposa ficou chateada com você. E aí fica um de biquinho passando pelo outro. É só eu e meio. Eu sei que aqui não acontece. Só em Itapema. E aí aquela vozinha fala assim: ah, tá bom, tu ficou chateada, mas vai lá, pede perdão, dá um beijo, dá um abraço. Ah, eu não, a última vez já fui eu, dessa vez tem que ser. Eu não faço isso também. Mas quem não governa suas emoções nunca vai governar nada. Eu sei que Deus está falando primeiro comigo, mas Ele está falando conosco nessa noite. Amados, não importa se tem meia dúzia que age daquela forma, se tem meia dúzia que pensa diferente. Ei, se Deus tem te levantado e tem te colocado nesse lugar, tenha uma postura diferente. Se posicione na visão que Deus te deu. Quem anda por vista nunca vai chegar em lugar nenhum, porque a nossa vista, ela é condicionada ao momento. Mas quem anda por visão, aleluia, não se move por circunstância, não se move por aquilo que está vendo. Sabe por quê? Porque a visão, ela sempre vai ser maior do que eu. Porque a visão não tem a ver comigo, a visão tem a ver com Deus, com a visão que Ele tem sobre você, e não aquilo que você vê sobre você. Então se levante, se posicione, se alinhe com essa visão de Deus. E aí aqui no capítulo 4, no versículo de número 7, diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os anomitas e os homens de Asdod foram, grava esse nome, Asdod, foram informados que os trabalhadores de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Dá uma pausinha aqui. Eu acho que é só comigo que acontece isso, pastora T. Às vezes eu penso assim: uau, agora a coisa está acontecendo, estou avançando nisso. E daqui um pouquinho vem um levante, se levanta um Tobias, se levanta um Sambalate. E aí eu penso assim:
Meu Deus, eu acho que o problema sou eu mesma. Quando eu penso que eu me converti, eu vejo que eu não sou convertida. Quando eu acho que é Deus no negócio, acontece isso, e aí agora eu vejo que não é Deus. Você pensa assim também, dele? Amém, que não é só eu. Amados, a palavra diz que quando eles estavam avançando na restauração dos muros, nas brechas, ou melhor, na restauração das portas e nas brechas dos muros, aqueles homens se levantaram com grande fúria. Não pense que é porque o que você está fazendo não é seu, é de Deus. O inimigo não vai se levantar com grande fúria. O inimigo não vai levantar e usar pessoas para te confrontarem. Amados, às vezes nós temos atitudes como se nós não conhecêssemos o nosso adversário. Esse é o trabalho do inimigo, esse é o trabalho do diabo. É fazer de tudo para nos paralisar. E agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Vamos ler aqui no 4 ainda, versículo 17, que diz assim. Vamos ler o 16 primeiro. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Enquanto a metade trabalhava nas muralhas, a outra metade estava armada. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vence uma batalha sozinho. Você nunca vê numa guerra de um lado um exército e do outro um homem. Não tem como vencermos uma batalha sozinho. O problema, amados, é que o problema não é que do outro lado tem um inimigo. O problema não é que do outro lado tem adversários. O problema é quando no mesmo lado tem inimigos. Eu estou toda arrepiada. Deus está nos chamando, repito, para nos posicionarmos. Amados, ou nós nos posicionamos e entendemos que nós estamos verdadeiramente numa guerra, numa batalha, numa guerra de altares, e nós nos unimos, independente das ideias diferentes. Mas quantas vezes dentro da nossa casa nós vivemos uma guerra? Quantas vezes dentro da nossa casa nós viramos inimigos? Então Deus está nos chamando para um posicionamento. Eu quero dizer para você que Deus colocou a pastora Tere e o pastor Charles na frente dessa batalha. Mas sozinhos eles não vencem essa guerra, ainda que o Senhor esteja com eles. Nós precisamos entender qual é o meu lugar, Senhor. O meu lugar é trabalhar nas brechas do muro, ou o meu lugar é estar aqui vigiando com lanças e escudos e espada? Eu preciso entender isso em Deus. Vamos continuar aqui. O 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a espada. Aleluia! Às vezes a gente não entende isso.
Às vezes a gente, aqui na igreja, está com a espada. Mas quando eu vou para casa, eu largo a espada. Aí às vezes eu estou lá no meu trabalho, mas lá no meu trabalho, eu sou a Patrícia. E eu largo a espada. Mas eu preciso entender que eu estou numa batalha, eu estou numa guerra de altares. E seja no trabalho, seja em casa, seja aqui na igreja, seja onde eu estiver, fazendo o que for, eu não posso largar a espada. Então Deus está falando conosco nessa noite. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você tenha perdido uma batalha, amados, perder uma batalha não quer dizer que perdemos a guerra. Às vezes, quando perdemos uma batalha, é preciso se retirar. Se retirar por um tempo. Descansar. Porque com a mente cansada, nós não conseguimos ter um raciocínio lógico. E aí nós precisamos nos retirar e buscar novas estratégias. Mas às vezes a gente não quer parar, porque a gente acha que parar é perder. Mas repito, muitas vezes em Deus, parar é avançar. Mas esse parar não é pegar férias de Deus. Talvez você vai ter que parar o que você estava fazendo para entender o porquê que Deus está falando, como Ele está falando, por que as coisas estão acontecendo, como elas estão acontecendo, e você precisa buscar novas estratégias. Você só não pode esquecer que você é um guerreiro, que você um dia foi alistado nesse exército, e você não pode largar a sua espada. Amém? Amém. Glória a Deus. Pula para o 22, para o 21. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com as suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Aleluia! Nesse exército, você não pode descansar. Tem que estar sempre com a espada na mão. O 22. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo, cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Aleluia. Permaneça em Jerusalém. Permaneça na presença, meu amado, minha amada, mesmo que as coisas não estejam tão boas. É até engraçado, né, pastor Charles? Que tem pessoas que elas só permanecem e está tudo bem. Se a coisa fica ruim, elas retrocedem. Deveria ser o contrário, né? Quanto mais a coisa apertasse, mais a gente deveria estar nele. Porque para onde iremos nós, amados? Como que nós podemos fugir da presença dele? Para onde iremos nós se não for para ele? Se você não correr para ele, se ele não for a solução para a tua vida, me diz o que vai ser? Quantas coisas você já buscou? Em quantos lugares você já buscou solução? Em quantas pessoas você já buscou resposta? E você nunca teve e nunca vai ter. Porque todas as respostas que você precisa, você só vai encontrar em um lugar, em uma pessoa. É nele. Aleluia, já estamos indo para o final. Capítulo 6. Vamos ler aqui versículo 4. Eles me enviaram esse convite 4 vezes. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta.
pela quinta vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança, com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: certamente, entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estais reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te o rei deles, e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Então, mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largaram a obra, e não se efetuaram mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia, fui à propriedade de Samaías, filho de Delais, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado, preste atenção nisso, dentro da casa do Senhor. Ao chegar lá, rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão para matar-te nesta noite. Eu todavia lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, mas havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e me intimidasse para que eu agisse de maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me defamar e ridicularizar diante do povo. Então orei. É aqui, amados. Eu falei aqui, nós às vezes nos esquecemos. E se tem uma coisa que o inimigo é perseverante. A gente às vezes desanima, se entristece, mas o inimigo ele é perseverante. Ele não desiste. Amados, a primeira coisa que o inimigo vai fazer, ele vai vir com intimidação. Ele vai tentar te intimidar de todas as formas. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E ele vai vir com as suas mentiras disfarçadas de verdades. Ou seja, ele muitas das vezes vai levantar estruturas mentais para nos fazer acreditar nas suas mentiras. E uma das armas que o inimigo usa é a intimidação. Ele vai querer rugir como um leão para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele não é o leão, só tem um leão, o leão da tribo de Judá. Então não pare na intimidação do inimigo. Essa é a primeira arma que ele vai usar contra você. E a segunda arma
se ele não conseguir te intimidar e te fazer parar, ele vai usar as coisas de Deus para te distrair. Você sabia que tem coisas que às vezes nós estamos fazendo e nós achamos que é para Deus? Mas eu quero dizer para você que às vezes é uma distração. Por isso nós precisamos nos posicionar, nos alinharmos à visão que Deus tem sobre nós. Você está entendendo o que Deus está falando? Não sei nem porque eu vou falar isso, mas eu vou falar. Se você está aqui nesse lugar, você acredita na visão que Deus deu para o pastor Charles, para a pastora Tene. Amém? Amém? Então, se você quiser ser bem-sucedido, vitorioso, você precisa se alinhar a essa visão. Porque senão você está perdendo tempo. E isso está sendo na sua vida distração. E esse é um tempo que nós não podemos nos distrair. Então, esses homens não conseguiram parar Neemias com a intimidação. Então, o que eles fazem? Eles levantam um falso profeta. Cuidado, amados. A Bíblia é clara. Ela diz que nos últimos tempos irá se levantar falsos profetas. Ah, não, mas eu estou blindada, porque eu conheço a palavra de Deus. A Bíblia diz que até os escolhidos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados. Porque o diabo não vai vir dizendo, eu sou o diabo. Ele vai vir dizendo, eu sou o Cristo. Então, cuidado. Nem tudo que chega para você é de Deus. Nem todo mundo que vem dizendo aleluia, glória a Deus, está sendo enviado por Deus, amados. É distração. Cuidado com as distrações desse tempo. Então esses homens vêm e dizem, olha, o profeta mandou te convidar para ir na casa dele jantar. O Neemias e aqueles homens não pararam para nada. Eles ficaram ali dia e noite na construção dos muros. Mas como foi um homem de Deus, eu vou. E Neemias vai no convite. Mas quando Neemias está lá, ele começa a dizer, olha Neemias, eu quero te fazer um convite. Aleluia! Acho que ele deve ter sapateado, falado aleluia, glória a Deus. Línguas não, porque eles ainda não falavam, né? Mas fosse nesse tempo, né? Rajada de fogo. Neemias, homem de Deus, eis que eu te digo, de mim para ti. Vamos entrar no templo, na casa do Senhor e vamos ficar lá. Porque os homens estão vindo contra você para te matar. Neemias para e pensa, como assim? Olha aqui, você acha que eu sou homem de fugir da missão que me foi dada? Tem que ser muito homem, tem que ser muito macho para quando Deus te dá uma visão, você vê o barco afundando e você permanecer no barco até o fim. Porque a maioria quando vê o barco afundar, né? Escapa-te por tua vida. Sabe por quê? Porque verdadeiramente nunca se posicionaram na visão. Neemias disse, não, eu não vou ficar aqui. E Neemias foge, ele entendeu. Mas o coração de Neemias com certeza se entristeceu, amados. Porque foi um homem de Deus que liberou aquela palavra para
você não vê Neemias murmurando, você não vê Neemias reclamando. Todos esses momentos você vê Neemias fazer a mesma coisa, orando. Aleluia. E aí deixa eu te falar, não vamos ler por causa do tempo aqui. Neemias, eles acabam a construção. E a Bíblia diz que na frente da fonte das águas, na porta das águas, bem na frente da fonte, é a primeira vez e a última vez que você vai ver na Bíblia a palavra púlpito. Eles fazem um púlpito. E a Bíblia diz que aqueles que estavam morando longe, eles tinham sido espalhados, mas havia uma promessa de Deus. E o Senhor disse para Moisés: olha, ainda que eu venha espalhar o meu povo, se eles se arrependerem diante de mim, eu os ajuntarei novamente. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando ouviram falar que Jerusalém estava sendo reconstruída, eles pegam suas mulheres, eles pegam seus filhos, e eles começam a sair do lugar onde eles estão, e todos começam a ir para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles começam unanimemente a pedir a mesma coisa. Aleluia. Por favor, traga o livro da lei do Senhor e leia para nós. E a Bíblia diz que, esqueci o nome do homem, o sacerdote, ele começou, Esdras, né? Não, Esdras. Ele começou a ler diante do povo as leis do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele lia, o coração daqueles homens começaram a queimar e a queimar, e eles começaram a chorar na presença do Senhor e a exaltar o nome de Yahvé, e houve naquele lugar, amados, um grande avivamento. Porque é isso que acontece quando nós nos colocamos no mesmo lugar, com o mesmo sentimento. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Abre agora comigo, por favor, já estamos indo para o fim, mais 5 minutinhos. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 13, a partir do versículo de número 24, que diz assim: a metade de seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos. E do mesmo modo não tomareis as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre a multidão de nações que havia, rei que se igualasse a ele? Aleluia. Amados, lembra que eu falei, guardem esse nome, Asdod? Quem era Asdod? Asdod era um povo pagão. Asdod era um povo que se alimentava da miséria de outras pessoas. Asdod era um povo que, quando alguém perdia a batalha e tinha que entregar os seus despojos para quem venceu,
Asdod ia lá para se aproveitar dos despojos de quem havia perdido a guerra. Eu quero dizer para vocês que esse povo de Asdod não existe mais. Mas nos dias atuais existe o espírito de Asdod agindo no meio da igreja. Existem pessoas que estão agindo debaixo desse espírito. Pessoas que vivem da miséria dos outros. Pessoas que se alimentam da desgraça alheia. E eu quero dizer para você que esse espírito de Asdod, ele traz uma coisa no meio do povo. Ele traz um espírito de confusão. Vocês lembram quando aqueles homens se reúnem e eles começam a construir uma torre? E o Senhor viu que a unidade daqueles homens ia levar eles aquilo que eles tinham colocado no coração deles. Então Deus manda sobre eles um espírito de confusão e reparte eles em muitas línguas, em muitos povos. Eu quero dizer para você que aonde há esse espírito de Asdod, há um espírito de confusão, há um espírito de separação. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um fala A, o outro entende B, o outro entende C. E amados, nós lemos aqui que o que levou aquele povo a viver aquele momento de glória na presença do Senhor foi porque eles estavam com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, falando a mesma língua. Neemias acabou a obra e ele sai para dar uma voltinha no meio do povo, para ver como o povo estava se comportando, como o povo estava vivendo. E Neemias se depara com uma coisa, pastor Charles. Ele vê que a metade do povo falava a língua de Asdod e a outra metade outras línguas. E não havia mais entre eles quem falasse a língua dos judeus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu creio que Deus nesses dias está levantando os Neemias, aqueles homens e aquelas mulheres de Deus que vão parar e vão ouvir os céus. Amém. Aleluia. Homens e mulheres de Deus que vão estar ouvindo os céus e vão estar repreendendo esse espírito de Asdod, esse espírito que traz divisão, esse espírito da mentira, esse espírito do engano. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente falando hoje. É só abrir o Instagram, não precisa outra coisa. Eu e minha esposa falávamos hoje sobre isso. E gente boa, falando a palavra de Deus. Mas cuidado, nem tudo que você está ouvindo é o que os céus estão falando. Tem muita gente reproduzindo o som de Asdod. Aleluia. Eu ia pregar outra coisa, mas veio essa palavra no meu coração muito forte. Se levantar como Neemias para reconstruir os muros e para trazer de volta a língua dos céus para a terra não é uma tarefa fácil, Charles. Todo dia ele vai ter intimidação do inimigo. Todo dia vai haver propostas. Todo dia ele vai vir com distrações, usando a palavra de Deus e dizendo: Deus manda eu te dizer. Mas são Asdod.
querem só sugar. Eles não querem ter o trabalho de ir lá, tirar carrapato, sentar na mesa 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes passar madrugadas, ouvindo, aconselhando, limpando. Isso dá trabalho, isso não dá visibilidade, isso não dá dinheiro, isso só dá trabalho. Aleluia. E aí só você sabe. Só você sabe o que te custou chegar até aqui. Mas aí o diabo não te parou. Ele mandou inimigos. Ele mandou Judas. Ele mandou intimidação. Deus permitiu um infarto. Também, né? Nem infarto te parou, né? Faz favor, né? E aí ele viu que não tem a ver com você, tem a ver com quem está em você. Você é imparável. Nada pode te parar. Só você pode se parar. Nada pode parar você. O diabo deve ficar às vezes muito endemoniado. Agora eu paro esse grandão. Quem pode parar? Quem Deus não mandou parar. Aleluia. O Senhor está aqui. Eu sinto a presença dele nessa noite. Se a intimidação não te parou, se a distração não te parou, se os falsos profetas usando o nome de Deus não te pararam, ele vai querer levantar os asdotes para sugar. Mas o inimigo não sabe. Deus te levantou como Neemias para repreender no meio do povo o espírito de Asdod, para restaurar de novo a linguagem dos céus. Aleluia. Aleluia. Fique em pé, por favor. Eu não sei se o Senhor falou com você, mas eu quero te convidar nessa noite. Ore e peça ao Senhor e diga: Pai, me levanta como Neemias, porque eu entendi o que o Senhor quis falar comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a tua palavra, Senhor, não a minha. Mas talvez, Senhor, nas minhas palavras eu não consegui trazer luz para tudo aquilo que o Senhor queria falar conosco nessa noite. Mas eu sei que o teu Espírito que habita em nós, ele pode nessa noite, Senhor, trazer luz, trazer discernimento, trazer clareza, para que nós venhamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está falando com a sua igreja nessa noite. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor levante nessa noite os muros que talvez foram derrubados, as portas, Senhor, que foram destruídas pelo fogo. Eu oro para que o Senhor venha restaurar nessa noite, para que o espírito de Asdod, Senhor, não entre no nosso meio. Eu oro pela vida do pastor Charles, da pastora Tere.
Senhor, fortalece os teus filhos. Traz, Senhor, nesse tempo um nível maior de clareza, um nível maior de entendimento, um nível maior, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já liberou dentro deles venha expandir nesse tempo, Senhor. Que assim como para Neemias, o Senhor trouxe um decreto para que ele tivesse todos os acessos liberados. Eu profetizo nessa noite acessos liberados em nome de Jesus. Aleluia. Que nada venha detê-los, que nada venha pará-los em nome de Jesus. Levanta nesse lugar um exército, homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres comprometidos com a visão, homens e mulheres que não vêm largar a espada, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém triste, o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos batiza nessa noite com alegria, com fé, com esperança, Senhor, em nome de Jesus, no louvor da tua glória. Amém e amém. Aleluia.